Doutores, então eu quero entrar agora com você em mais uma resolução que trabalha agora com as formas de inscrição nos veículos a respeito do peso, capacidade máxima de tração, lotação. Você vai ver que existe várias situações que isso aqui pode ser levantado para você em prova. Ok? Então, olha só. Resolução 290, deixa eu só deixar a telinha aqui ok, para a gente poder fazer depois as respectivas marcações. E eu vou pedir para você me acompanhar a partir de agora. Olha só. Resolução, então, é a resolução 290. Olha só, moçada, salvo engano, de 2008. Confirmem aí para mim, tem que dar uma olhadinha. Resolução 290. Esta resolução 290 do CONTRAN é uma resolução que estuda a inscrição de peso e capacidades. Então vamos lá, anota que isso aqui também é importante. Ela estuda a inscrição de pesos e capacidades. 2008 mesmo, valeu. Inscrição de peso e capacidade. Capacidade de quê, Pedro? De tração, de carga e de lotação. Capacidade máxima de tração, por exemplo. Capacidade de carga e capacidade de lotação. Garanto para você, moçada, estudar essa resolução é diferencial. Isso aqui tem a ver diretamente com a vida do policial rodoviário federal, por exemplo. Tem a ver diretamente com o policial militar rodoviário. Por quê? Porque ele vai ter que verificar esta inscrição em veículos especificamente. Então, olha que interessante. Pedro, esses veículos obrigatoriamente têm que ter isso? Sim, meus amigos. Nós veremos isso já de cara no artigo 2º. O artigo 1º fala sobre a aplicação, tá? Que você acabou de ver aqui comigo. Aplicação. Olha o artigo 2º. O artigo 2º, ele versa, sabe sobre o quê? Repare, o artigo 2º, ele fala que para circulação, para o registro e para o licenciamento do veículo, para circulação, para registro e para licenciamento de veículo, será obrigatório a indicação das características do veículo. Olha só. A indicação das características do veículo. Sabe onde? Mediante a apresentação do CAT. Pedro, o que é CAT? Certificado de adequação à legislação de trânsito. Então, isso é CAT. Então, repare, não são todos os veículos. Nós veremos quais são os veículos no anexo. Detalhe, a resolução 290, ela tem um anexo todo peculiar dela. Este anexo, doutores, tem que dominar. Esse anexo, você vai, notadamente os itens 3 e 4 do anexo. E lá vai indicar quais são os tipos de veículos e os tipos de inscrições que deverão ter, que são, basicamente, a indicação das características desse veículo, em certificado de adequação à legislação de trânsito. Tudo bem? Neste caso, moçada, o artigo 3º, ele vai trabalhar especificamente com alguns tipos de veículos, mas quais tipos de veículos? CVC. Olha só. O artigo 3º, ele vai trabalhar a respeito da fiscalização de combinação de veículos de carga, que são chamados carinhosamente de CVCs. A fiscalização de CVCs, neste caso, imagine, eu tenho a etiqueta ou a plaqueta de inscrição do veículo de carga. Só que imagina, eu tenho um bitrem, e lá bota assim, PBTC total, capacidade, 30 toneladas. Cara, você olha para essa porra e você fala assim, cara, na verdade eu acho que é mais aí, hein? Eu acho que pega umas 50, 60 toneladas. Você tá ali na fiscalização, você fica com dúvida. O que você vai olhar em havendo dúvida? É isso que fala o artigo 3º especificamente sobre CVCs. Olha só, nesse caso, havendo qualquer tipo de dúvida, moçada, prevalece
prevalecem as informações previstas na autorização especial de trânsito, na AET. Então, como CVC, você já viu comigo que precisa de AET, por se tratar de um veículo especificamente com AET, havendo esse ponto de divergência a respeito das capacidades desse veículo, eu poderei, nesse caso, utilizar a AET como documento de referência, mas isso é a regra. Tem exceção, Pedro? Tem. Exceção quando, Pedro? Exceto em se tratando da capacidade máxima de tração. Se a informação for conflitante, dizer respeito da capacidade máxima de tração, ou seja, se a informação conflitante dizer respeito à CMT, a informação da ET. A exceção do fabricante, normalmente constado no manual do veículo. Tudo bem? Neste caso, prevalece a informação dada pelo fabricante. Doutor, é o fabricante quem faz teste de capacidade máxima de tração do veículo. Por isso, nesse caso, especificamente, prevalece as informações trazidas aí pelo fabricante. Bacana? Esse é o artigo 3º. Avança comigo que eu quero entrar com você agora no artigo 4º da resolução. E o que nos indica o artigo 4º? Olha só. O artigo 4º, moçada, fala a respeito das responsabilidades. Quem poderá ser punido? Quer ver? Pedro, quem tem a responsabilidade de chancelar, por exemplo, aquela plaquetinha de informação em um veículo do tipo CVC? Quer ver? Quem tem, doutores, essa obrigatoriedade como regra vai ser as pessoas que eu vou citar a partir de agora com você. Em se tratando de veículo novo, por exemplo, cara, o veículo nem está em circulação. Adivinha quem tem a obrigação de colar a etiqueta ou a plaqueta lá no veículo? Adivinha? O fabricante, ou em caso de veículos importados, o importador. Isso é óbvio, não é verdade? Então vamos lá, vamos ver como é que funcionam essas respectivas responsabilidades. Em se tratando de veículos novos ou veículos inacabados, doutor, se o veículo é novo ou inacabado, é porque o veículo ainda está com o fabricante ou com quem? Ou com o importador, não é? Então, nesse caso, a responsabilidade será dele. Fabricante ou do importador. Segunda situação de responsabilidade, que a legislação, que a resolução, na verdade, impõe. Será do fabricante da carroceria, meus amigos, quando precisar complementar o veículo. Imagina, não tem a carroceria ainda para colocar a etiqueta ou a plaqueta. Se não tem, quem colocar esta carroceria é quem será responsável. Então você vai dizer o seguinte, ó, quando precisar complementar o veículo, quando esse veículo depender de complementação, aí será do fabricante da carroceria. Nossa, Pedro, se a banca cobrar um troço desse, eu tenho certeza que eu vou errar. Filho, não vai não, porque são coisas fáceis que você não pode se dar o luxo de perder uma questão desse gabarito aí na sua prova. Tudo bem? Depois, quando nós estamos diante de veículos que foram modificados, Pedro, se eu precisar de modificação ou novo licenciamento, por exemplo, você modificou aquele veículo. Você sabe que as modificações do veículo devem ser precedidas de autorização do Detran, que na sequência vai remitir um novo CRLV e um novo CRV, sim ou não? Pois é. Nesse caso, então, havendo qualquer situação de veículo novo ou até mesmo licenciado, sofreu um novo licenciamento, olha só. Só que esse veículo novo, doutor, cuidado, não é esse veículo novo aqui de cima. Esse veículo novo é porque você fez algum tipo de, segundo a legislação, de modificação dele, tá? Então, olha só, ser o responsável pela modificação desse veículo. Então, nesse caso, o responsável pela modificação desse veículo é quem vai ter que cuidar disso aqui, tá? Por fim, sobra quem? Nesse caso aqui. A última responsabilidade será do proprietário. Do proprietário quando o veículo já estiver em uso ou licenciado, não é? Então, olha só, será do proprietário quando o veículo estiver em uso ou quando o veículo já estiver licenciado. Neste caso, portanto, a responsabilidade será do proprietário. Deu para entender?
As responsabilidades, doutores, não são difíceis de você conseguir indagar. E como que deve ser feita essa inscrição, Pedro? Propriamente dita. Como regra, nós vamos seguir, eu vou até colocar para você essa observação. Olha só que interessante. A observação, ela vai nos afirmar o seguinte: esta gravura em plaqueta, ou até mesmo em coloração, as letras e números deverão ser inscritos na cor amarela. Letras e números deverão ser feitas na coloração amarela. E o fundo da plaqueta deve ser um fundo de coloração preta. Então, o fundo será de coloração preta neste caso. Pedro, mas e se as letras ou os números? E se as letras ou os números, repare, não forem pintados? E se eles forem prensados sobre a placa metálica? Aí a resolução fala o seguinte: será observado, nesse caso, essas características, nós teremos uma certa profundidade que depois a gente trabalha com essas inscrições, não é? Mas esses caracteres, essas letras e números, eles deverão ter no máximo 30 milímetros de altura. A escrita mesmo, né? No mínimo 30 milímetros desta estrutura. Então, olha que interessante. Todas essas informações você consegue tirar da base da resolução. E a resolução no seu texto é só isso. É só isso o texto da resolução, ela é curtinha. Pedro, mas a gente acabou essa resolução? Não, a gente tem um anexo. E o anexo é onde nós temos mais trabalho. Então, o que eu vou fazer com você agora? Eu vou apagar aqui o quadro, porque eu vou colocar, a gente vai lendo o anexo, e eu vou postulando aqui no quadro para você aquilo que eu julgo mais importante para a sua preparação em se tratando desse anexo. Essa resolução ela não foi cobrada na última prova da PRF, né? Mas a gente pode esperar praticamente de tudo. Vem comigo para a tela, olha só. Eu trouxe aqui para você 2 desenhos exemplificando, por exemplo, as informações que devem estar contidas dentro especificamente desta resolução. Então esse seria o ponto mais interessante para você lembrar. Repare, deixa eu colocar até a caneta aqui, ó. Aqui nós temos escrito com fundo preto em letras amarelas, e aqui eu tenho o adesivo metálico, não é? Ou a plaqueta, em que vai ser chancelado aqui, ó, com o fundo também preto e a referência à resolução 290. Percebeu que interessante? Então tá aqui todas as informações nas quais deverão estar inscritas, propriamente dito, esses temas relativos às etiquetas. Então vamos lá. Meus amigos, no que diz respeito aos anexos, eu cito para você basicamente, primeiro, quais são os tipos de veículos? Ó, informações mínimas para veículos de tração, de carga e transporte coletivo de passageiros com PBT acima de 3.500. Por isso que, por exemplo, o automóvel não tem essa plaqueta. Então vamos lá, vem comigo, que essa informação é importante. O item 3, vamos lá. O item 3 do anexo, eu quero que você respalde da seguinte forma. Primeira situação, aplicação. Então, vamos lá? O item 13 ele vai falar o seguinte, aplica-se essas inscrições. Primeiro, em veículos que a gente tem, segundo a legislação, de tração, de carga e de transporte coletivo de passageiros. Veículo de tração, veículo de carga e veículo de transporte coletivo de passageiros. Mas não é todo veículo. É apenas aquele veículo que faz o quê? Que tenha um PBT superior a 3,5 toneladas. Então, olha só. Eu vou aplicar esse tipo de etiqueta ou película ou plaqueta, ainda assim chamada, somente para esses veículos de acordo com o item 3. Informando quais tipos de informações? Vem comigo para a tela. Olha só. Depende, doutor, do tipo de veículo. Se o veículo for novo e inacabado, o novo acabado tem que ter todas as informações. Tara, lotação, PBT, PBTC e capacidade máxima de tração. Se o veículo for novo inacabado, basta PBT, PBTC e a capacidade máxima de tração. Se for veículo automotor novo, que recebeu carroceria ou implemento,
tara e lotação, e em complemento as características informadas pelo fabricante ou pelo importador, que normalmente é a capacidade máxima de tração e o peso bruto total, o PBTC. Temos ainda o veículo novo, que teve alterado o número de eixo de sua capacidade. Nesse caso, tara, lotação e PBT, e também em complemento com essas informações. Moçada, então eu preciso que vocês coloquem isso no material de vocês da seguinte forma. Em se tratando de veículo novo, acabado, nós temos todas as informações sendo prestadas, né? Nós temos a tara, temos a lotação, temos a capacidade máxima de tração, temos o PBT ou até mesmo o PBT. Deu para entender? Isso para o veículo novo acabado. Ainda temos que falar do novo inacabado. Veículo novo inacabado. Doutores, para o veículo novo inacabado, como você não acabou ainda, você não vai ter como ter tara e lotação. Não é verdade? Neste caso, PBT, PBTC e também o quê? Capacidade máxima de tração, PBT ou PBTC. Ok? Isto para o veículo novo inacabado. Ainda existem aqueles veículos novos que foi o quê? Que precisam sofrer ou que sofreram com complementação. Complementação. Esse veículo novo que recebeu, na verdade, uma complementação, a gente vai falar que seria a tara e a lotação apenas. Então, a tara mais a lotação, juntamente com o quê, doutores? Juntamente com a informação prestada pelo fabricante do veículo. Juntamente com a informação, então, do fabricante ou do importador. É isso mesmo, a gente está aprendendo a fazer estudo dirigido e fazer esquema de resolução no quadro ao vivo e a cores. Tá vendo que legal? Top de linha, é assim que você estuda trânsito para concurso. Você vai esquematizando de uma forma que fica um pouco mais fácil de você entender. E para a gente fechar, doutores, eu vou entrar com você na última possibilidade para a gente entrar daí no item 4. Não é? O item 4 ele também tem uma importância bastante interessante aqui para nós. Vamos lá? Item 4, perdão, item 4 não, falta mais um aqui ainda, né? Que é o veículo novo que teve alterado o seu número de eixos. Novo, o veículo novo que teve alterado o seu número de eixos. Como ele ganhou eixo novo, isso é meio óbvio. Qual a informação que eu vou ter que constar mais, inclusive lá, doutor? Basicamente, tara, lotação e PBT. Tara, lotação e PBT. Só que estas informações também deverão ser complementadas com o quê? Com algumas informações abordadas pelo fabricante ou pelo importador do veículo. Pronto. Matamos e esquematizamos essa questão do item 3. Pedro, mas já terminou o item 3? Alô, você, claro que não. O item 3 ele é extenso, doutor. Quer ver? Vem comigo. Veículo automotor já licenciado que teve alterado sua estrutura, número de eixo e sua capacidade. Nesse caso, né, sua capacidade. Tara, lotação, PBT e peso por eixo, respeitada a capacidade máxima de tração pelo fabricante. Pedro, mas e se for reboque e semi-reboque? Seja novo, seja alterado. Tara, lotação e PBT. Né? Então, essas informações, eu diria para você que são substanciais. Tá? Só para a gente fechar, vem comigo então no quadro para a gente colocar aqui. Ó. Quando a gente pega, então, segundo a resolução, o veículo inacabado, perdão, o veículo já licenciado, que teve a sua estrutura modificada, né? Tara, lotação, PBT e peso por eixo. Então, ó, o veículo já licenciado, que teve uma modificação, neste caso, o que eu preciso pôr mesmo? De novo, eu preciso tara, lotação, PBT e peso por eixo. Tara, lotação, PBT e peso por eixo. Ok? Respeitada a capacidade máxima de tração que já existia
de fábrica. Ok, deu para entender como é que funciona. Por fim, reboque e reboque. Só para a gente fechar. Doutores, eu fico meio que por aqui com você em se tratando da parte do item 3 do anexo. Porque depois são veículos de até 3,5 toneladas. E veículos de até 3,5 toneladas, você vai ver que é absolutamente simplório, de acordo com opcionalidade. Você vai ver depois lá que não precisa, né, em algumas situações. Por isso que você tem que se preocupar mais com esses veículos que eu trouxe para você. Tração, carga e com PBT superior a 3,5 toneladas. Então, reboque e semi-reboque. O que você tem que lembrar a respeito deles? Duas situações. Tara, lotação em PBT. Tara, lotação e também o peso bruto total. É foda, né, cara? É difícil. Eu sei, doutores, que é difícil memorizar tudo isso, mas do item 3, eu asseguro que eu quero que você anote só essas informações. Só essas. Tudo bem? Se você for pensar um pouquinho em cada detalhe, faz todo sentido. Pedro, no caso do veículo novo e inacabado. Meus amigos, se o veículo é novo e inacabado, como é que eu vou colocar tara se eu não acabei o veículo ainda? Você entendeu? É claro que não vai precisar da tara. Então faz todo sentido quando você começa a pensar um pouquinho melhor como é que funciona. Então vem comigo para a tela mais uma vez, ó, porque para mim, a meu ver, até aqui é suficiente que você saiba. Daqui para frente você vai ver, eu quero que você simplesmente leia, né? Daqui para frente eu quero que você simplesmente leia o quê? E os veículos de até 3,5 toneladas, Pedro, de tração, de carga e de transporte de passageiros. Olha só, todas as dos itens que nós vimos ali já, até o item do reboque e semi-reboque, sendo autorizada a opcionalidade do PBTC e a capacidade máxima de tração. Bem tranquilinho. Agora, entra nos requisitos, doutores. Agora, vem comigo. Essa parte é importante. Pedro, por quê? Porque essa parte, ela vai trazer as características, meus amigos, características propriamente ditas da plaqueta. O que a plaqueta tem que ter? Você vai falar, Pedro, mas o fundo não é escuro, aquela história toda? Pois é, mas aqui regulamenta melhor como é que deve ser feito. Quer ver só? Vem comigo para a tela, ó. Requisitos específicos. Eu citei para você primeiramente os requisitos específicos, né? As indicações do item 3 serão escritas em plaqueta ou etiqueta adesiva resistente à ação do tempo. Beleza. Bem, isso aí você já falou, Pedro. Pois é. As indicações serão inscritas em fundo claro ou escuro, adotado caracteres alfanuméricos contrastantes, com altura não inferior a 3 milímetros. Então, meus amigos, repare, a prensa na plaqueta metálica, ela deve afundar essa plaqueta no máximo, na verdade ele bota aqui no mínimo 3 milímetros. Então essa plaqueta, quando ela for prensada, no mínimo que a gente tem ali, 3 milímetros. Pode ser mais se a plaqueta aguentar, claro. Volta. Também poderão ser usados letras ou números inscritos em alto ou baixo relevo, sem necessidade de contraste de cor. Olha só, por que eu posso usar um fundo escuro contrastando no caso do fundo claro? Porque para dar justamente esse contraste. Agora, se o fundo for escuro com letras sobressalentes em relevo que você passando a mão consegue detectar, aí também é permitido sem essa necessidade de contraste. Tudo bem? Avançando, ó. Normas gerais. Normas gerais. A indicação nos veículos automotores de tração carga será inscrita ou afixada em seguintes locais. Onde eu tenho que colar, Pedro, essa plaqueta ou esse adesivo? Repare. Na coluna de qualquer porta, junto à dobradiça ou no lado da fechadura. Na borda de qualquer porta, na parte inferior do assento voltada para a porta, em um dos seguintes locais, tá? Não precisa todos. Na superfície interna de qualquer porta, no painel de instrumentos, e aí ele vai colocar algumas exceções aqui a essa regra. Então vem aqui comigo. Doutor, por que eu falo que esse item 4 é importante? Você, na sua fiscalização como PRF, vai ter que saber onde se encontra essa etiqueta para você verificar. E onde ela se encontra, Pedro? Tá aqui, ó, normas gerais. Item 4.2. Então, onde você vai procurar essa etiqueta? Tá aqui. Eu já vi, por exemplo, os peritos, quando nós vamos fazer local de acidente de trânsito, na hora de verificar isso daqui, a gente tem que saber onde está. Inclusive, muitas vezes a gente liga para a fabricante do veículo ou para a montadora, tá?
Volta aqui. Nos veículos destinados a transporte coletivo de passageiro, a indicação, olha só, para veículo de transporte coletivo de passageiro em específico, galera, nós temos uma alocação específica. Painel frontal interna, perdão, parte frontal interna em cima do para-brisa ou na parte superior da divisória da cabina de comando do lado do condutor. Então, olha só, na impossibilidade ou ausência de local para essa fixação, pode ser utilizado os mesmos locais previstos. Então, perceba, para veículo de transporte coletivo de passageiros, existe uma preferência de colocação dessa etiqueta. Onde mesmo, Pedro? Parte frontal interna, acima do para-brisa. Ou na parte superior da divisória da cabina de comando, do lado do condutor. Avançando um pouco mais. Nos reboques e semi-reboques, essa indicação deve ser fixada na parte externa da carroceria, na lateral dianteira. Tudo bem? Bacana? Cuidado! Nos implementos montados sobre chassi e veículo de carga, a indicação deve ser afixada na parte externa do mesmo, também na lateral dianteira. Pedro, chatinha essa resolução. Não sei se eu gostei muito não. Pois é, doutores. Fazer o quê? Nesse sentido, eu fecho com você mais uma resoluçãozinha aí do CONTRAN.